Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui hoje para ler um texto da irmã Niones de Souza. Ela escreveu um texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. O texto que ela escreveu se chama A Motivação Correta é o Amor. E como não fui eu que escrevi, foi ela, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, já que isso está esclarecido, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, nós pedimos que em Teu nome Tu possas nos abençoar, para que nós possamos entender que a motivação correta para fazermos todas as coisas é o amor. Fica conosco, Senhor, ensina-nos e que nós realmente possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. Pedimos perdão também dos nossos pecados. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje é o Salmo 37. São 40 capítulos, mas eu vou ler ele inteiro com os irmãos. É um salmo bonito, é um salmo que fala de esperança, porque ele fala do fim dos maus e dos bons. E a gente vê esperança, né? Quando a gente olha para este mundo tão cruel, tão cheio de tão vazio de amor e tão cheio de ódio, a gente vê que o Senhor, ele está atento a todas as coisas. Então vamos lá? Então vamos lá. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, e eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o guardará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor desaparecerão como as flores do campo, sumirão como fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas o que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia nos caminhos em que devemos andar e protege aquele cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um homem abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele é sempre generoso em dar e emprestar, e seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é certo, que é direito, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam que é direito e certo.
guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos dos inimigos quando eles forem julgados. Não deixará que sejam condenados. Ponham sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel que era grandioso como um cedro dos montes dos Líbanos. Porém, um dia eu passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Amém? Meus irmãos, então a irmã Niones escolheu o versículo 23, que diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então ela vai dizendo aqui no começo do texto que a nossa conduta, o jeito como a gente se comporta, vai descrever quem a gente é. O jeito que a gente se comporta descreve a nossa identidade, quem nós somos, né? As pessoas reconhecem quem a gente é pelo jeito que a gente se comporta. E aí Davi faz uma reflexão sobre a conduta de quem? Do homem mau e do homem bom. E o homem bom é aquele que serve os preceitos do Senhor. E ele nos diz, não se aborreça, não tenha inveja, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, fique feliz no pouco, mantenha a integridade e a paciência. Isso é uma advertência do Senhor para nós, é uma ordem. Olha, não fica perdendo tempo em observar os maus e ter inveja deles, porque eles não serão abençoados. Então ele nos aconselha o quê? A ficarmos fiéis ao Senhor, pois aquele que é mau, os ímpios, eles não vão durar para sempre. Como está nos versículos 17 e 18. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, o que Deus está nos dizendo através de Davi? Que vale a pena a gente ser íntegro. Porque às vezes a gente luta, fala, não consigo nada. Aquele cara tão sem vergonha, tão malvado, tá lá, com o boi na sombra. Tranquilão. E eu aqui sofrendo. Então, é promessa bíblica que a gente tem que permanecer na integridade, porque vale a pena. Porque o Senhor está de olho, Ele não está cochilando, não. A Bíblia diz que aquele que a gente ama não dorme, não cochila. Ele está guardando tudo. Então, vale a pena fazer o bem, pois a colheita chegará. A gente não tem que desistir e tem que permanecer fiéis aos nossos princípios. Lembrando que Deus vai nos recompensar. Como está no versículo 37. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Porque hoje muitas pessoas estão negociando os seus princípios, né? Para conquistar coisas brevemente, acabam negociando as coisas que acreditam. Porque nós estamos num mundo que corre tanto, a gente não tem paciência, né? Para conseguir as coisas que a gente quer. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes o Senhor tem uma bênção para nós, mas nós estamos tão apressados que não reconhecemos a bênção. E às vezes a gente quer tanto aquela bênção e tem que ser naquela hora que quando a gente recebe, ela não faz o mínimo sentido. Eu vi um exemplo assim do pastor Neil Barreto, não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala sobre um presente. Ele dá o seguinte exemplo, que o tio chegou para o sobrinho e deu um presente para ele quando ele tinha 10 anos de idade, o estetoscópio, sabe aquele negócio que o médico usa para ouvir o coração? Um estetoscópio assim,
de rara qualidade, muito bom. E o menino tinha 10 anos e falou: vou fazer o que com isso aqui, né? Que besteira, que bobice. Só que quando o menino tinha 16 anos, ele decidiu que ele ia ser médico. E ele começou a se voltar para as coisas da medicina, fez vestibular, passou, e aquele estetoscópio então passou a ter um outro significado, porque ali ele já estava interessado na medicina. Dali, sei lá, 6, 7 anos, quando ele se formou, aquele estetoscópio então teve uma utilidade ímpar. Então, o que ele está querendo dizer? Que às vezes nós temos tanta pressa em sermos atendidos aqui, né? No caso do texto, a gente quer ver, a gente se dá bem e o mal se dá mal. E é como se a gente recebesse o estetoscópio, aquele aparelho, antes da hora, antes da formatura. Não faz sentido. Então, o Senhor sabe exatamente a hora oportuna de nós recebermos a bênção. Então, nós não temos que nos apavorar. Aqui o texto diz que a gente tem que fazer, só considerar e observar e ter paciência e não se irritar. A gente está no mundo que a gente não tem paciência para nada, né? Porque o mundo digital faz com que a gente queira as coisas rapidamente. Então, você aperta um botão, se você baixar o aplicativo e ele demorar mais de 30 segundos para funcionar, você já quer mudar de aplicativo, que ele já está chato. Então, você já quer mandar um zap. Se a pessoa tá falando com você no WhatsApp, aquela lerdeza, você já bota lá para correr para falar mais rápido. Então, a gente não tem paciência. E o Senhor justamente está falando o que aqui neste salmo? Que nós temos que ter paciência, confiar no Senhor, porque a seu tempo o Senhor vai recompensar os justos. E nós temos que crer nisso, né? Então, se a gente ama a Deus, as nossas atitudes vão refletir esse amor. E a gente vai exalar o quê? O bom perfume de Jesus Cristo por onde a gente passar. As pessoas vão reconhecer que há algo de diferente em nós. Pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de agir, pela nossa paciência, pela nossa tolerância. Porque a gente sabe que o Senhor é soberano e a seu tempo Ele vai resolver todas as coisas. Então, se a motivação for o amor, a gente vai vencer todas as dificuldades encontradas pelo caminho. Deus vai nos levar ao centro da sua vontade e uma vida de intimidade com Ele. Em Gálatas, no versículo 9 do capítulo 6, diz assim: a gente não deve se cansar de fazer o bem, pois a seu tempo, né, o tempo próprio, a gente vai colher se a gente não desanimar. Então, Gálatas 6, 9. Então, não podemos desanimar, temos que ficar firmes e certos que o Senhor está ali, atento a todas as coisas que estão acontecendo. Como diz a palavra, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele olha os maus e os bons. Amém? O nosso manancial termina assim, O que tem nos motivado? O que esperamos alcançar em Deus? Precisamos nos aproximar dele. Então é isso que eu tenho sempre dito, né, irmãos? Que eu acredito que a motivação para a nossa vida é essa. É a nossa conexão com Deus. Para que a gente possa exalar amor, para que a gente possa querer seguir nos passos de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver em nós como é bom seguir a Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.